Então, boa noite de novo. O pessoal tá chegando aí devagarzinho. Simone chegou, Tetê tá no trânsito. Tetê, cuidado, fique aí quietinha. Oi, Simone. Esse final de semana foi maravilhoso, né? Com o Eric. Boa noite, Flori. Boa noite, Nossa, foi querida. mesmo. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Que bom. Adorei. Que bom. A gente tá podendo seguir com esses ensinamentos, né? E, e você sabe, Com Flori, certeza. que a gente participou do Eric e a do Tenzin Yanguial. E adivinha quem Hum, estava é, Tetê, traduzindo? com certeza. A G, né? A Jeane, A é. Gê. Com Jeane certeza. polivalente. As iogas do sono, né? Que ele fez É, aqui. É, maravilhoso também. Foi, Aninha? É, Foi aham, foi maravilhoso. maravilhoso também. é. Então ela conseguiu, ela fazia, ela só uma tradução ela não conseguiu fazer quando os horários se acavalaram. Coincidiram. Mas Aham, depois ela fez tudo. é. Nossa, E Teizinho é é bom de uma coisa. traduzir também, né? Tranquilo, assim. Ele Ah, fala sim, sim, sim. devagar, né? Ele é bem legal, assim. E, É. e a dicção dele é boa, o É, inglês dele é muito isso. bom. Inglês dele é fácil de entender também, é muito É, legal. é. Faz tempo que eu não escuto ele. Fazia tempo. Eu peguei assim, uma época que eu fiz todos os retiros dele, assim. Mas é maravilhoso também. Muito maravilhoso. Oi, Cris. Pois bem, queridos, queridas, vamos nessa. Seguir com olhando o sofrimento. Importantíssimo. É a primeira nova verdade, né? Do caminho de liberação. Então, bem importante a gente se dar conta, né? Não do sofrimento em si, mas principalmente das suas causas. Porque aí é o que vai dar realmente a compreensão de que é possível se liberar do sofrimento. Então é importante. Então eu vou fechar os microfones enquanto a gente faz as nossas preces iniciais. E a gente. Eu vou trazer na hora que a gente estiver contemplando os quatro pensamentos, como o tema, né, do nosso estudo está sendo as preliminares, agora em especial os próprios quatro pensamentos, eu vou trazer uma pequena. Eu vou fazer a leitura, né, à medida de cada que a gente vai lendo cada pensamento. Vou trazer agora a leitura de uma sadhana que a gente está fazendo com o Mingyur Rinpoche. Quer dizer, uma sadhana que o Mingyur Rinpoche deixou como tarefa de casa. Eu vou ler só essa parte dos quatro pensamentos, assim, que eu acho que traz elementos interessantes, assim. Que é a sadhana do Nondro, do caminho perfeitamente claro para a liberação, que é um Nondro. É o Nondro para os ensinamentos do ciclo de Dorje Drulo, que ele está dando, Mingyur Rinpoche. Então, aí eu vou, à medida que a gente vai olhar hoje aqui os quatro pensamentos, eu vou trazer o conteúdo da sadhana relativa a cada etapa. Tá certo? Só para a gente enriquecer aqui o nosso encontro aqui, né? A nossa contemplação, assim, dos quatro pensamentos. Então eu vou fazer agora, deixa eu compartilhar. E aí eu convido vocês, então, a gente, né, encontrar uma posição confortável, como diria Eric, né, nos ensinamentos, a gente senta, volta para casa, assim, né? Encontra nossa condição natural, como a Alan diria, né? O corpo relaxado, a respiração natural, o corpo relaxado, quieto e vigilante, respiração fluindo naturalmente. E a nossa mente tranquila, aberta, no momento presente, livre de preocupações. Com o nosso desejo mais sincero, né, como o Eric diz, né, decidindo treinar a partir do nosso próprio coração. A gente deseja, né, o melhor que a gente pode para nós e para os outros. E esses outros a gente pode olhar ao nosso redor, lembrar nossa família, nossos amigos. E aos poucos a gente vai estendendo, né? É natural. Deixa que essa decisão de treinar com coração genuíno seja sincera, seja verdadeira.
com essa atitude, com essa aspiração, a gente relaxa. Solta todas as tensões do corpo. A gente se sente em casa, solto, aberto, a mente aberta, clara. A gente vivencia uma estabilidade, é momentânea, mas é uma estabilidade da prática formal. E aí a gente começa, então, trazendo à nossa mente esse precioso conjunto de ensinamentos, que são os 4 pensamentos que transformam a mente, que agora a gente aqui está olhando, aprofundando, com as orientações do Shagdu. E a contemplação desses pensamentos só surge em nós, né, a motivação da gente contemplar isso, só surge em nós a partir do momento que a gente compreende o sofrimento sem início do karma, da existência cíclica. Nós estamos nesta vida, mas como uma consequência de incessantes vidas passadas. Então a gente olha então o sofrimento sem início do karma, antes da gente começar o primeiro pensamento, para fazer sentido essa contemplação. Aí a sadhana diz: Kema, que tristeza, desde os tempos sem começo e desde as minhas vidas passadas, estive perdido neste vasto oceano do samsara. As carnes e os ossos de todos os meus corpos anteriores, né, poderiam preencher o mundo inteiro, porque tivemos já tantas vidas. Todo o meu sangue e o meu pus seriam em maior quantidade do que um oceano infindável, em face das inumeráveis vidas passadas que a gente já teve. Então a gente suplica: 3 joias, pense em mim, façam com que eu seja capaz de contemplar isso, o sofrimento sem início do karma, e gerar desgosto. Aí com isso a gente então contempla o primeiro pensamento. As facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Neste momento em que obtive as liberdades e as vantagens, não devo ficar inerte como um cadáver, desperdiçando esta vida inutilmente. Que vergonhoso cometer atos negativos, ações não relacionadas ao Dharma, a verdade, né? A natureza última. 3 joias, pense em mim. Concedam-me a capacidade para dar significado às minhas liberdades e vantagens nesta vida. Mas aí a gente vê a morte e a impermanência. Todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então é o primeiro ensinamento principal, a gente olhar a impermanência. A cada ano, a cada mês e a cada dia que passa, o meu corpo envelhece. A cada momento, a minha vida se esvai. Uma pessoa morre, depois outra, e em breve chegará a minha vez. Por acaso foi profetizado que eu serei imortal? 3 joias, pense em mim.
que a realização da impermanência nasça em meu contínuo mental. E agora a gente olha a causa e os resultados kármicos. A causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente olha o nosso comportamento em corpo, em fala e em mente. Aí a gente vê que a felicidade resulta da virtude e o sofrimento resulta dos atos negativos. Posso ver isso diretamente. Ainda assim, meu coração endurecido desconsidera os efeitos das minhas ações. Não seria melhor praticar a virtude agora mesmo? 3 joias, pense em mim, que eu seja capaz de viver uma vida ética. E agora a gente olha os defeitos do samsara, que é o sofrimento que a gente colhe. A natureza contínua dos 3 reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Onde quer que eu nasça nos 6 reinos, não encontrarei jamais a oportunidade de experimentar nem mesmo um segundo de felicidade duradoura. Contemplando isso, lágrimas jorram do meu coração. Enquanto tenho esta autonomia, me dedicarei inteiramente ao Dharma, ao caminho da verdade. 3 joias infalíveis, em vocês busco refúgio. E o resultado de contemplar os 4 pensamentos é ver claramente os benefícios da liberação. Surge em nós uma energia, uma clareza, uma disposição para seguir na direção oposta ao samsara. E a gente diz, né? A gente aspira, ao me recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, um caminho de transformação genuíno. E a gente vendo então, né, claramente os benefícios da liberação, a gente vê que aperfeiçoar as 2 acumulações de virtude e sabedoria traz o benefício para mim e para os outros. Vemos também que, por ver a mim mesmo e aos outros como iguais, eu sou liberado do apego aos amigos e da aversão aos inimigos, que nos traz uma qualidade de equanimidade, de paz. E também por saber que todos os seres são minhas mães e meus pais, eu sustento a bodhicitta, aquela aspiração de buscar a liberação para trazer benefícios genuínos aos seres. Por fim, a gente vê claramente que, por realizar a natureza da minha mente, todas as aparências despontam como Dharmakaya. Aí a gente vê claramente que os benefícios da grande bem-aventurança, a liberação, são realmente inconcebíveis. Essa contemplação nos gera essa clareza dos benefícios da liberação, dos defeitos do samsara e dos benefícios da liberação, que é o que vai fazer a gente virar 180 graus. Dar uma revolução na nossa mente, na nossa
atitude. Então a gente começa, essa contemplação nos leva à renúncia ao samsara. E aí é natural surgir em nós a energia do refúgio e do voto de Bodhisattva, nesse caminho Mahayana, o caminho Vajrayana. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chadan sukhi chagnam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangue druparsho Sangye chadan sukhi chagnam lam janchu vardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangue druparsho. Então, tendo renovado nosso voto de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós a bodhicitta da aspiração expressa pelas 4 qualidades incomensuráveis. Que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a liberação completa da confusão. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas, a ignorância, a delusão, a dualidade, as aflições mentais que surgem. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. E a gente tenta gerar essa aspiração, né, das 4 incomensuráveis em todas as direções, para todos os seres, aqueles mais próximos de nós, os que são diferentes para nós, não são muito próximos, aqueles que são perturbadores para nós, para todos os seres de todos os reinos e para nós também, com certeza para nós. Então, tendo feito essas contemplações que nos dão essa base, essa fundação da nossa prática, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos possam ser removidos, que a gente possa reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, de toda a nossa experiência, e com isso trazer realmente benefícios genuínos a todos, para nós e para todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente entoa então a prece, tibetano 2 vezes, a gente pode imaginar que Guru Rinpoche olha para nós com alegria genuína do seu coração. Ele jorra para nós bênçãos na forma das 5 luzes de sabedoria em nossa direção, na direção de todos os seres, removendo todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos. E a gente se deixa purificar por essas bênçãos. Orgenyu no jansan Pemage sadom pulayat senchagi nyudrunye Pema june jesudra kurdukandro
Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jengilabjir Shiksuso Guru Pema Siji Orgen Yugi Lujansan Pema Gesa Dompulayat Senchagi Nyudruni Pema Juni Jesudam Kurdu Kadro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jengilabjir Shiksuso Guru Pema Siji Então, tendo recebido as bênçãos de Guru Rinpoche, então agora a gente se sente completamente purificado e abençoado. Não só nós, a gente pode imaginar que inúmeros seres, pessoas específicas, a gente pode ter pensado, grupos que possam ter recebido essas bênçãos, né, de acordo com as nossas aspirações. A gente pode imaginar que todos eles agora estão purificados. Guru Rinpoche então alegremente se dissolve em luz. Uma esfera radiante, as 5 luzes de sabedoria, uma esfera de luz. E vem para o topo da nossa cabeça, nossa e de todos os seres. Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E agora a gente sente essa esfera radiante dentro do nosso próprio coração, irradiando para o nosso corpo, nossa energia, nossa fala, a nossa mente. E transbordando em todas as direções, purificando todos os fenômenos, todos os seres. A gente vê que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. A gente se permite ser essa consciência aberta, clara, plena de qualidades, sem dono. Então é desse lugar que a gente então se abre para receber as bênçãos do nosso estudo, para ouvir as palavras de Shagdo Rinpoche. Tem para nos dizer hoje sobre o 4º pensamento que transforma a mente. Tá liberado os microfones, viu? Tudo bem? Vou guardar essa dama aqui. Então, a gente retoma o nosso assento para ativar a nossa mente agora cognitiva, nossa análise. A gente vai agora contemplar, né? A gente vai usar agora com essa base, com essa motivação pura,
com essas bênçãos recebidas, com essa sensação de que a gente não é a confusão que a gente manifesta, a gente é essa consciência pura, aberta, livre de máculas. Então a gente vai olhar para os ensinamentos a partir desse lugar e tentar recebê-los a partir desse lugar, né? E aplicar nas regiões de fechamento aí, que insistem em se manifestar na nossa vida. Tá bom? Podemos seguir? Então tá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Kindle. Então nós estamos seguindo aqui com o livro Portões da Prática Budista, na parte 2, o capítulo 11, Oceano de Sofrimento. Certo? A gente já iniciou na terça passada. A gente parou aqui nesse parágrafo aqui. Vou só retomar aqui o fio da meada, né? Ele mostrou, né, que como é que a nossa experiência, né? A nossa experiência de sofrimento está ligada, né, à nossa própria mente, né? Ele vai dizer aqui, da mesma forma que nossa visão se altera quando colocamos óculos com graus diferentes, a experiência da realidade, porque ele usou, por exemplo, a água, né, como um exemplo para mostrar que um determinado fenômeno, dependendo do ser que o experiencia, da mente que o experiencia, tem uma experiência completamente diferente. Ele usou a água para, né, para ver como esse fenômeno água, né, ganha sentido a partir da mente que os experiencia. Para os humanos, né, ele vai dizer, né, a água é crucial para a manutenção da vida. Para os peixes, é o seu meio ambiente. Para os deuses mundanos, ela pode ser uma substância semelhante à ambrosia, um néctar. Para os fantasmas famintos, a água pode parecer como sangue, pus, porque é intragável para eles. Para os seres dos infernos, a água pode ser como lava derretida. Pode causar muita dor. Afogamento, por exemplo. Então, não é que a substância em si se modifique de um caso para o outro, e sim a percepção e a experiência que os seres diferentes têm dela. Oi, Cris. Deixa eu parar aqui. Tá sem conseguir abrir? Desculpa. Desculpa. Pensei que tivesse liberado aqui. Pronto. Pode falar. Alguém sabe a página do Kindle? Do Kindle. Ou a posição do Kindle? Sim. No meu Kindle aqui, posição, no meu aparece 3.608. Não, 360. Deixa eu ver aqui, não aparece. Eu levantei ele aqui um pouquinho. Página 108 de 200, posição 1387. Tá, obrigada. Pronto. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Pronto. Então ele está fazendo isso, né? Que nossa experiência está diretamente ligada à nossa mente, certo? Aí ele vai dizer, então não é que a substância, por exemplo, a água, se modifique em cada um dos reinos, mas é a percepção e a experiência que os seres diferentes têm dela que se modifica, né? Então, da mesma forma que nossa visão se altera quando colocamos óculos com graus diferentes, né? A gente tá com óculos com o nosso grau correto, a gente vê a realidade de um jeito. Se a gente bota um grau que não é nosso, a gente vai ver uma coisa diferente, borrada, né? Uma coisa diferente. Então, da mesma forma que, então, que se a gente, né, que a nossa visão se altera quando colocamos óculos com graus diferentes, a experiência da realidade é inteiramente condicionada por nossa percepção. Que aí, quando a gente vai falar em percepção, vai falar do funcionamento dos nossos sentidos. Cada órgão de sentido tem uma capacidade de percepção e pode variar, né? Cada ser tem os seus órgãos de percepções, os próprios seres humanos variam também, pode variar, né? E, por exemplo, os daltônicos, o olhar de um daltônico é diferente de um olho comum, né? As pessoas têm maior ou menor grau de audição, sensibilidade, né? Então ele vai dizer, a nossa experiência de realidade é inteiramente
condicionada por nossa percepção, que esta é, por sua vez, determinada pela extensão dos nossos enganos e delusões. Porque a operação por exemplo, a operação dos sentidos físicos, eles estão intimamente ligados com a operação da mente, do sexto, né, da sexta consciência, que é a consciência mental, que filtra, que dá sentido às percepções dos sentidos. Então, dependendo do que passa pela nossa mente, nossos enganos e nossas delusões, a nossa experiência muda, é diferente. Por isso que, às vezes, um determinado fato é vivenciado completamente diferente por duas pessoas, por exemplo, diferentes. E elas podem até brigar, né? Porque uma está mais certa que a outra, né? Mas é uma questão de perspectiva. De como a pessoa pode ver a realidade a partir de de como a sua mente está operando, né? A sua capacidade de ver, mesmo cognitivamente, né, também. Então, em escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres, no caso, os 6 reinos, né? São 6 classes de seres, né? Deuses, mundanos, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e dos infernos, lembram? Da roda da vida, né? Então, em escala cósmica, estão colocando assim, saindo aqui do reino dos humanos, nossa vidinha, se colocar numa escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres, nos 3 reinos da existência, no reino do desejo, da forma e da ausência de forma, que é a existência cíclica em seu todo, a experiência desses seres constituem dramas coletivos que se desenrolam como expressão do karma grupal desses seres. Então, os seres do reino dos humanos a experiência deles, apesar das diferenças, das mentes, mas como tem um corpo mais ou menos parecido, né, um karma que gerou aquele corpo que é mais ou menos parecido, a experiência desse reino é mais ou menos compartilhada. Né? Os seres humanos veem mais ou menos parecido, o que já não acontece, por exemplo, com os animais. Uma formiga não tem um corpo que vai ver a experiência da realidade parecida com um humano, né? Porque o corpo dela é diferente. Né? Então, ele está dizendo aqui que as experiências das 6 classes de seres constituem dramas coletivos que se desenrolam como expressão do karma grupal desses seres. Além do karma individual, tem um karma de grupo. Né? Quando vemos, por aí, ele vai dar o exemplo de um filme, por exemplo. Quando vemos um filme projetado em uma tela de cinema, ou em casa, TV, conferimos-lhes uma certa realidade. Porque a gente vai ter uma experiência ali que nos absorve, né? Por exemplo, e durante aquela apresentação, né? E por essa razão, somos afetados por ele, por esse filme. Podemos ficar afetados pelo filme. Ficamos contrariados, radiantes, aterrorizados ou enraivecidos com aquilo que vemos na tela de cinema. Mesmo que conheçamos a origem do cinema, ou seja, sabemos como é que o cinema funciona, como é que produz aquelas imagens ali naquela parede, né, ou na televisão, mesmo que a gente saiba tudo isso, o que compreendamos como ele funciona, né, quando a gente assiste a um filme, ele nos afeta ao evocar determinados estados emocionais. Podemos nos distanciar e dizer que, em termos últimos, não há nada ali, é apenas um filme. Mas, na maior parte do tempo que a gente está vendo o filme, permanecemos totalmente absortos naquilo que estamos assistindo. A gente entra numa realidade, a gente vivencia uma realidade. Se um grupo de pessoas se sentar diante da mesma tela de cinema, por exemplo, elas serão afetadas mais ou menos da mesma maneira. Ficarão alegres com uma comédia e amedrontadas com um filme de terror. Então, se você for olhar assim no cinema, a maioria, pode ser que um ou outro esteja meio, né, fazendo uma prática lá na hora e tá olhando e vendo, liberando as emoções que surgem na hora do cinema. A gente pode fazer também
a gente pode assistir o filme com essa intenção de praticar. De ver a nossa reação diante das... É interessante, isso é uma prática interessante que a gente pode fazer. A gente pode aproveitar um filme e se coloca... Um filme que, por exemplo, a gente quer mexer com o nosso lado, os medos que a gente tenha. Então a gente pode, né, colocar lá, nem que seja por um tempinho lá, um pouquinho, um filme que nos amedronte, uma cena, e a gente tentar ver como é que, né, fazer surgir, deixar surgir em nós o medo, e naquele momento tentar liberar o medo. Ver o medo como ele é. Uma movimentação de energia, ficar ali. Tá seguro, porque não vai acontecer nada, né? Não estamos em frente de uma tela de cinema, mas é uma prática interessante que a gente pode fazer para a gente liberar a energia, os karmas, né? Que a gente tenha, né? Interessante, é uma prática interessante. Seja não só medo, mas também apegos, né? Carências, né? Enfim. Oi, Cris. O Lama San tem esse final de semana que eu fui assistir ao retiro dele, Sim, ele sugeriu essa prática. sim, Pegar um filme e sim. assistir, quando você percebe a emoção, você dá pause E fica e ali. vê É, e fica ali, contempla e vê de onde saiu, isso. né? O que ela De é, onde... como é que se Isso, movimenta, né? Como é que ela isso, se sustenta. O Miguel Rinpoche dá muita dica nisso, assim. Quando você é, está diante de uma emoção, como é que ela é, né? Porque ela diz assim, o medo, por exemplo, tá ligado, ou a raiva, por exemplo, tá ligado tem uma movimentação de energia no corpo, tem vários elementos. Tem uma manifestação de energia, a gente chama assim, eu tô com medo, mas a gente não olha, o que é isso, essa experiência, que a gente chama medo, né? O que é? Como é que ela é sustentada? Aí eles têm uma movimentação de energia no corpo, tem uma história, tem um objeto que eu tô, né, dando solidez, tem uma história que está sustentando tem um enredo que está sendo sustentado, ou seja, um conjunto de pensamentos que dão uma validação para aquele objeto ser daquele jeito, tal, nananã, entendeu? Se a gente tem medo, por exemplo, de um ser estranho, assim, de um monstro, naquele momento ali que a gente vê, eu estou sustentando ele, mas ele é muito perigoso, mas se ele se vestir como um palhaço, você pode colocar esses pensamentos na mente, pá, mudou a imagem, pode ser que aquilo imediatamente se desfaça, né? Então, é uma prática muito interessante, muito interessante. Oi, Ana. Ou Paulo. Até na psicologia ocidental se coloca essa prática de dessensibilização, né? Por exemplo, eu já tive fortes crises de claustrofobia. Sim. Lá no passado eram fortes. Aí eu fiz um trabalho, isso realmente foi muito bom. Eu consegui, por exemplo, me submeter a tomografias, ressonâncias, etc., que me dava agonia ficar lá daquele túnel, né? Mas, mesmo recentemente, vendo uma reportagem sobre uma mergulhadora que andava por cavernas lá em Budapeste, né? É interessante ficar olhando. Eu sei que, embora eu já tenha superado muito essa coisa, mas ela está lá no fundo. Uhum. Tem alguma coisa que ainda é forte. E Sim. essa prática de você estar num ambiente relativamente seguro, como vendo uma imagem, né? Uhum. Né, daquilo que te incomoda, sabendo que aquilo está ali inocente, mas que é inocente, não, que não é seguro, nocivo, né? Que não ameaça, mas né? Isso. Realmente olhar para isso é importante, mas não é tão simples assim Não. quanto só, né? Não eu é não. Ainda, apesar de ter já anos isso superado, digamos assim, posso fazer muitas coisas hoje que eu não poderia, mas ainda assim eu sei que está lá no fundo, então é alguma coisa muito forte. Alguém me disse assim, numa outra vida você deve ter, sei lá, ele esmagado, qualquer coisa do jeito. Então é algo forte, algo interessante a gente fazer esse trabalho. Com certeza. Com certeza. Obrigada, Paulo, por compartilhar.
É isso, a prática é essa. A gente pode aproveitar a partir do momento que a gente vai se tomando consciência das nossos karmas, dos nossos condicionamentos. Porque primeiro a gente precisa estar consciente do nosso condicionamento. Segundo, precisa a gente saber, querer olhar para ele. E saber usar ferramentas para olhar para ele. Né? Então, a gente, de uma forma, pode ser uma coisa, um processo que você vai se liberar e não correr o risco de se afundar naquilo, né? Então, tem que realmente ir com muita cautela, mas com essa confiança que vai fazendo aos poucos, com aquilo que a gente vai lidando melhor, para a gente ter essa confiança. Às vezes, a vida nos prepara o cenário sem a gente... sem combinar, né? Sem combinar. Mas se a gente já tiver um pouquinho de prática ali, pode ser que a gente comece a, né, andar melhor por esses percalços, né? Mas é isso. É isso mesmo. Vamos lá, seguindo. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, né? Então, como seres humanos, aí ele vai falar agora desse conjunto de experiências, né? Essa experiência coletiva de cada reino, um pouco. Então, ele vai falar um pouco dos 6 reinos, como um conjunto de experiências coletivas, né, que compartilham. Então, como seres humanos que compartilham uma realidade coletiva denominada Reino do Desejo, verificamos que os impulsos mais fortes em nossa mente são o desejo e o apego, que é o que, né, nos mantém nesse reino, né? E enxergamos as coisas de modo muito semelhante. Embora os grandes meditadores consigam vislumbrar outros reinos, nós, né, agora, não temos prova absoluta sequer de que os fenômenos do nosso mundo humano existam além das nossas mentes individuais e coletivas. Um pouco, por exemplo, o que a ciência faz para tentar entender a natureza da realidade, né, do mundo. Aí vai os físicos quânticos dizendo que a realidade não depende do observador, não tem aquilo que você olha depende, né, uma hora é partícula, outra é onda. Então a gente não tem nem ainda muito certeza sobre nossa experiência de mundo, né, quanto mais de outros reinos, né? Ainda assim, da mesma forma que tomamos os nossos sonhos como reais enquanto estamos dormindo, nós como humanos, né, consideramos real o nosso reino humano. Né? A gente vai questionar isso, né? A gente tem um senso de realidade muito profundo, né? E os 5 outros reinos não são tão reais para os seres que neles existem quanto a nossa experiência é para nós. O inferno parece tão real para um ser do inferno e o reino dos fantasmas famintos tão real para um fantasma faminto quanto o reino humano parece real para nós. É assim que os contemplativos dizem que é a experiência desses reinos. Da mesma forma que é para nós, é também para esses outros seres. Em última análise, o sofrimento provém não dos fenômenos desses reinos, mas dos seres conferirem realidade a eles. Então, o fato da gente tentar reificar a nossa experiência. E aí a gente experiencia o sofrimento, né, de várias maneiras. Né? Nem é contraditório dizer o mesmo de qualquer outro reino. Desculpa. Aqui. Assim, não é contraditório dizer que nossa experiência é real ou verdadeira e, ao mesmo tempo, dizer que é falsa. Então, nem é contraditório dizer o mesmo de qualquer outro reino. Porque ele está querendo dizer assim, ele disse lá no começo que os reinos existem e não existem ao mesmo tempo. Você não vai encontrar em um determinado lugar, porque depende, na verdade, da mente que sustenta a experiência. Que no final das contas a gente vai encontrar com a natureza, com o Dharmakaya, que é a natureza luminosa e vazia da nossa mente, né? Que constrói as realidades, como a mesma forma que a gente constrói a realidade de sonho, enquanto está sonhando, que a gente sustenta uma realidade enquanto está assistindo um filme, que a gente é capaz de
de ter um medo, de ter um troço ali, né? Ou de morrer, de rir, né? Enfim. E agora, mais ultimamente, a gente está construindo realidades virtuais pela inteligência artificial, pela mentira, pelas fake, está construindo realidades paralelas à torta e à direita, assim, né? A gente não sabe mais o que é, né? O que está acontecendo de fato ou é uma construção completamente artificial, né? Porque tem o reino tem a dimensão dos fenômenos, mas tem a experiência, que é o ponto, né? Por exemplo, a chuva está caindo, tem uma dimensão fenomênica aí, mas como a gente experiencia a chuva depende da nossa mente, né? O que a gente chama de chuva, né, também, que é um nome. Chuva é um nome que a gente dá um rótulo para um fenômeno, certo? Que nós, seres humanos, damos para ele, mas a gente experiencia de um jeito, os peixes de outro, né? Os seres aí de corpos sutis, né? Vamos experimentar de outro jeito, enfim, né? Como a água que ele colocou, né? A água pode ser assim para os humanos, assim para os deuses e tal, e tal, e tal. Então ele vai dizer, então não é contraditório dizer que nossa experiência é real ou verdadeira e ao mesmo tempo é falsa. Nem é contraditório dizer o mesmo de qualquer outro reino. Se insistimos que o reino humano é real, então todos os demais reinos são reais, porque os seres que nele existem os experimentam como reais. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que é real. Porque é real, porque é uma realidade para quem experiencia, né? Mas ele é totalmente dependente da mente que o experiencia. E a mente, ela é... O que é a mente? Aí é a investigação do praticante. O que é a mente? Né? Então a gente entra na investigação, vipassana. O que é a mente? Então, o sofrimento mais agudo de todos os reinos é o dos 18 infernos. Então aqui ele vai começar falando aqui ele falou antes, né? Não do reino dos humanos propriamente dito, mas deu já a dica, mas ele fala da natureza da experiência do reino, que é uma natureza completamente dependente dos seres que o experienciam, né? Então, o sofrimento mais agudo de todos os reinos é o dos 18 infernos, que são o reflexo e as consequências kármicas da raiva e do ódio, e da sua expressão em pensamentos, palavras e ações. Os seres lá, nos 18 infernos, padecem de calor e frio extremos. Quem quiser saber, é que ele não vai nesse texto detalhar como são os 18 infernos, mas a gente tem 2 livros assim acessíveis, quem quiser olhar de forma mais assim detalhada. Tem As Palavras do Meu Professor Perfeito, do Patro Rinpoche, no capítulo Os Defeitos, as Preliminares Comuns ou Externas, na página 134. Ele descreve os 18 infernos. E também tem no Ornamento da Preciosa Liberação do Gampopa, que também fala dos 18, o capítulo 5, Sofrimento do Sansara, página 64. Aí ele vai falar também dos 18 infernos. O Patro Rinpoche é mais assim, traz mais detalhes assim, mais claros assim, né? E também o Shagdu Rinpoche, no nosso livro do Nondro, que a gente vai dar uma olhadinha, ele vai dar umas dicas também assim rápidas, dar umas pinceladas. Aí ele vai dizer, nos infernos quentes, chamas do comprimento de um antebraço cobrem toda a superfície. Então é um chão de chamas, na altura de um comprimento de um antebraço. Imagine. Esse é ao pisar no chão, o pé queima. Quando é erguido, cicatriza. Então, com o próximo passo, queima novamente. O fogo arde com uma intensidade inconcebível. Diz-se que as chamas produzidas pela madeira pura de sândalo são 7 vezes mais quentes que o fogo comum. E 7 vezes mais quente ainda será o fogo que consumirá o universo no final desta era. Nós já estamos começando a experimentar o calor, né? Um pouco o sol mais quente, bom, queimadas, bom. Mas
O fogo dos infernos quentes, é 7 vezes ainda mais quente do que o fogo que vai consumir o nosso universo no final desta era. Para a gente ter uma ideia. E lá o corpo dos seres dos infernos não é igual ao nosso. O nosso corpo humano, né, de carne e osso, ele tem um certo nível de tolerância e consegue suportar ou sentir dor somente até um determinado ponto, né? Porque se a gente, por exemplo, tem uma dor muito forte, a gente pode, né, desmaiar, perder a consciência e até morrer. Foi uma perfuração de um certo jeito, morre, né? Nosso corpo, então, ele tem um limite, uma hora ele para de sentir. Mas o corpo, os seres dos infernos, cujo corpo é tão sensível quanto um globo ocular, eles não desmaiam, não perdem a consciência e nem morrem até que o seu karma termine. Então, a gente pode imaginar aqui o grau de sofrimento que é estar num reino do inferno. Porque não é um corpo igual ao nosso, que se, né, teve uma dor muito forte, desmaia, perde a consciência ou morre. Não. Vai sofrer, vai queimar, vai sofrer, vai ficar bom, vai sofrer de novo, vai queimar até acabar o karma. Então, em um dos infernos, somos esmagados por montanhas que têm a forma de todos os seres que matamos, veados, insetos ou pessoas. À medida que elas se afastam, essas duas formas, em formas dos seres que a gente matou, como uma grande montanha, à medida que elas se afastam uma da outra, o nosso corpo se recompõe, porque a gente foi esmagado, aí ele se afasta, nosso corpo se recompõe, aí elas vêm de novo, esmaga novamente, né? E é novamente esmagado. Um processo que ocorre inúmeras vezes. Em um outro inferno, os seres nascem com uma linha que atravessa o comprimento de seu corpo, ao longo da qual são cortados ao meio por uma serra. As duas metades se restabelecem e se unem apenas para serem cortadas de novo, sucessivamente. Então, é por aí o negócio. Nos infernos frios, por isso que a gente, quando a gente vê uma pessoa cometendo atos muito negativos, se a gente realmente pode imaginar como é estar num dos infernos, porque, por exemplo, o inferno quente são agressões violentas, né? A pessoa vai para esse karma diretamente para esse reino. Então, seres são passíveis de muita compaixão. Como ele diz, né? Você tem que ter compaixão pelo agressor e pela vítima. Pela vítima, a compaixão dela, porque ela está sofrendo ali, mas a gente pode imaginar que foi um resultado de um karma que foi pago ali. Mas o agressor, ele está criando karma para gerar um sofrimento infindável mais à frente, né? Então, nesse sentido, assim, que diz que a nossa compaixão deve ser igual ou maior, inclusive pelo agressor, porque ele vai sofrer, ele vai ainda colher o karma todo. Apesar de que a vítima, por exemplo, já pode estar colhendo o karma dela ali, naquele momento. E a gente aspira que ela, né, se livre de, né, que aquele tenha sido todo o karma. Mas o agressor vai colher karmas ainda, né, que vai se propagar, né? Então, nos infernos, a gente pode imaginar nos nossos tempos, né, as atrocidades que têm sido cometidas nas regiões de guerra, de conflitos, né, nas periferias. Então, oi! Ai, que susto! A gente já até comentou um pouco sobre isso, né? A gente ter compaixão pelo agressor e pela vítima. Sim. Eu ainda não consigo, estudando esse tema, entender isso naturalmente, porque eu sofro. Uhum. Eu sofro pelo agressor e sofro porque eu entendo que isso é um karma entre os dois. Mas isso não me impede de entrar numa angústia, no sofrimento, de ver aquela maldade acontecendo e aquela situação
difícil. Mas eu acho Não que a tô compaixão tem isso, né, também. A compaixão tem isso, de entender o processo negativo daquilo. Isso também isso nos afeta. Faz parte acho que da compaixão, isso. Você entender a questão difícil daquilo que está ocorrendo. Você se entristecer por aquilo. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, você não vai ficar feliz. Os seres todos são, né, malvados. Não vai ficar assim. É óbvio que você vai sentir. Você não vai ser arrastado por isso. Entendeu? Não vai afundar junto. Não vai afundar. Porque a compaixão, como ele diz, a compaixão é um poder. A compaixão é um direcionamento. Você vai fazer alguma coisa positiva com aquilo. Com aquela tristeza, com aquela negatividade. Você vai ter uma direção. Entendeu? Não deixa a gente afundar. Esse é o ponto, né? Por isso que a compaixão é um poder. É importante. É o cerne do caminho. Porque a gente tem um lado da sensibilização, né? Da afetação, a gente se afeta, óbvio. Mas a gente tem junto com isso a clareza, a sabedoria. E aí, o que a gente faz? A gente reza, a gente aspira, a gente faz prática, a gente faz purificação, a gente ajuda, faz o que for possível ser feito. Se não for possível nada ser feito, a gente faz uma prática de purificação. E isso nos tira do lugar de se arrasar no processo. Porque a gente pode imaginar que, se não nessa vida, em outra vida, aquele ser possa liberar todo esse karma. Aí ele vai dizer, aí eu não sei se é no outro livro, ou eu lendo o Patrul Rinpoche, não sei agora. E diz assim que é muito importante os seres dos infernos, os fantasmas do sofrimento, receberem as preces. Receberem práticas. Porque eles não vão conseguir fazer. Eles não têm como fazer. Então, a nossa prática para o benefício deles é muito importante. Então, se a gente tem conexão com esses seres de alguma forma, porque a gente se sensibiliza, porque a gente presta atenção, porque a gente tem algum contato, tem alguma, né? A gente pode fazer, a nossa prática é essa e vai beneficiá-los de algum jeito, né? Agora eu entendi, assim, quando o Lama Fred fala As práticas de da purificação. visualização, não é? Sim. Dos inimigos, Sim. dos seres Os convidados, os internos. 4 convidados, na prática de... Fazer isso em benefício deles, para que um dia Sim. esse karma se Aquela dissolva, prática que né? o Eric ajudou, falou também, que é a prática da purificação, né? Que é a prática da fumaça, né? Purificação pela fumaça, que é Rio Sancho, que o Lama Fred também já explicou, que o pessoal dos Onza Quentes se faz também, né? A gente fez de forma condensada, né? Com o Eric. São práticas importantes, porque a gente coloca a nossa mente em todas essas regiões, porque, inclusive, a gente pode ter karmas nessas regiões também. A gente não sabe. Nós temos conexões com essas regiões todas. Então, a gente se sensibiliza, não só pelos outros, mas por nós também. Tá entendendo? Porque a gente nem sabe, a gente sabe lá o que pode fazer diante de uma circunstância que a gente pode sofrer, que karma vai aflorar, como já aconteceu com tantas outras pessoas, né? Diante de uma circunstância, a pessoa era tudo tranquila, boazinha, mas por conta de uma circunstância matou, jogou da janela, sei lá, né? Por exemplo. Então, a gente se protege também, né? Então, a gente vai purificando o nosso karma passado, né? Também, né? Que a gente não sabe o que tem. Oi, Cris. Depois, Ana e Paulo. Ô, Flori, eu não- eu tô tão confusa com o que é karma, porque o Lama Fred falou que karma são ações e atividades. Eu tô tão confusa. Por exemplo, karma por exemplo, você fez uma ação errada, você matou. Aí, na sua próxima vida, você vai receber, vai colher isso e Lê vai de sofrer. novo, ó. Começa primeiro lendo de novo o capítulo sobre karma dos 2 livros que a gente está lendo. Nós estamos lendo Portões e estamos lendo o Nondro. Você tem os 2, né? Então, primeiro, lê de novo. O tema de karma é muito complexo. Nossa, eu bem me complexo. baguncei, É eu bem não complexo. sei mais Mas- direito o que é karma. Não, mas não se preocupa. Dá esse espaço, dá esse tempo para isso se abrir. Mas tá ligado o quê? A ação.
ação em corpo, em fala e em mente. E em resultados dessas ações. Tudo que a gente faz, a gente movimenta. É como jogar uma pedra. Eles gostam de usar essa imagem. Jogar uma pedra num lago. Pum! O que acontece? Ondas se reverberam. Depois ondas voltam. Não é? Se você olhar, como é que você joga uma pedra numa poça assim, bem, pum! Aí ela gera uma quantidade de ondas que tocam até a margem, tum! Aí aquela força que fez aquelas ondas tocarem a margem, elas voltam. Tum, 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 tum. Então nós estamos movimentando energia o tempo todo com a nossa mente, com a nossa fala, com o nosso corpo. Entende? E tudo está interligado, né? Quando a gente contempla um pouco sobre o karma, o Mingyur Rinpoche gosta de falar isso. A entender o karma, entender o processo de causa e efeito, a interdependência das causas e condições. Como é que nossa ação, como é que o universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente está tudo interligado. Por isso que a gente vai cuidar das nossas ações. Gerar atenção. Por isso que a recomendação do Buda é: a minha visão é mais ampla do que o espaço, mas a minha conduta é mais cuidadosa do que um pozinho de farinha. Entende? Porque a gente normalmente vive meio sem perceber a confusão que a gente faz. Sem estar atento. Entende? Porque a nossa mente está operando por dualidade, autocentramento, com isso as aflições mentais surgem, principalmente o quê? Apego, aversão, a partir daí inveja, medo, orgulho, e a gente vai se movendo com essas lentes todas, com essas nuvens, esses véus todos. Aí só gerando confusão. A gente não entende por que acontecem as coisas para nós. Nesta vida, que é a que a gente, né, pode se lembrar. Mas e ações passadas desta vida que a gente nem se lembra mais? E ações de outras vidas, se houver as ações de outras vidas, como dizem os contemplativos, que a gente já traz. O nosso inconsciente, ele está prenhe das nossas marcas. Se a nossa consciência continua, ela não continua zerada, ela continua com o quê? Com as marcas que foram estabelecidas. Por isso a importância de a gente estar atento e estar purificando. Mas isso não é uma coisa assim, carimbado que não sai mais. Não é. O karma também é vazio e luminoso. Mas ele opera. Se você não trabalhar essas energias num sentido favorável, ela vai andar para um lado. Se você não botar uma coisinha assim, tipo uma ondinha vir para cá, para ali, ela vai seguir. Então, por isso as práticas de purificação, a atenção plena, tudo isso são métodos que vão nos ajudar a direcionar a nossa energia, a nossa mente, a nossa ação para um lado mais favorável. A gente vai praticar virtude como um meio hábil, como um caminho. Mas porque a gente ainda não tem completa lucidez. Normalmente quem tem completa lucidez, a gente não está mais se preocupar com virtude e não virtude. Porque aí a gente está completamente com clareza absoluta. Então não tem como um Buda ficar preocupado. Será que eu vou fazendo certo? Não, ele está vendo o que é. Entendeu? Quando a gente não tem essa lucidez completa, a gente se preocupa com virtude e não virtude, né? Não é fácil, porque a gente está condicionado e a gente embarca cada vez na raiva, nos padrões habituais, né? Esse é o caminho de purificação. Esse é o caminho de purificação. E não tem como a gente liberar a nossa mente sem passar por esse processo. Não tem como botar por debaixo do tapete. Tem que iluminar o poço das nossas marcas. Sem medo. Por isso que aquelas práticas, lembra da Malon que a gente estudou lá do aquietando a mente, né? A gente tem que olhar como a gente vai fazer isso, qual vai ser o nosso caminho, nosso método, né? O que vai aparecer para nós dependendo das nossas conexões, nossos métodos, né? Nosso karma positivo, né? Nossos métodos. Aí vai depender. Mas a gente vai ter que olhar. Não tem outro jeito, tem que olhar. Entende? Porque a consciência ela é contínua, está presente o tempo inteiro, ela não vai cessar. Eu vou dormir para acabar meu karma. Não vai, porque vai dormir, vai sonhar com o resultado. Vou morrer para acabar meu karma. Não vai. Vai seguir. O que vai acabar com o karma é olhar
os padrões, como você estava lá no filme, querendo ver o medo lá, a raiva, e olhar e deixar ela se dissolver, ver o que é que ela é, ver a realidade como ela é, daquela emoção perturbadora, que antes conduzia a nossa ação. E na hora que você te vê como ela se transforma, na verdade, em sabedoria. Todas os 5 kleshas, na verdade, são vieses da mente de sabedoria. Não são diferentes da... Lembra que a gente viu também lá o Lama Wallace mostrando, né? Que os 5 venenos vão se transformar nas 5 sabedorias. Porque é a energia que estava distorcida, que aí quando a gente supera a dualidade, ela simplesmente se abre para o que ela é. As sabedorias correspondentes. A prática é essa, não tem outro jeito. É olhando. Aí precisa de coragem, paciência, perseverança, né? Bênçãos, né? Para que a gente possa fazer isso. Assim, muita paciência, muita paciência. Oi, Ana ou Paulo. Eu quero comentar um pouquinho em relação a isso que a Emília colocou, né? Quando a gente está envolvido diretamente com um caso do cotidiano, de ver alguma coisa errada e a pessoa que perpetrou... Principalmente os próximos de nós, assim. Apertam nossos botões mais facilmente. Nessas circunstâncias, eu acho que a gente está tão colado que ter compaixão por quem faz a coisa errada fica difícil, ele fica até meio artificial, né? Você quer resolver aquele ato, uma coisa imediata. Mas eu ainda não sabia o que era o budismo, e eu e a Aninha fomos conhecer Três Coroas. No centro lá do Chagdu, da cabra. Exato. E eu não vou nem descrever o porquê que eu estava sob fortes emoções, que era uma outra novela grande. Mas eu fui muito, muito profundamente tocado quando me vi diante de uma estátua do Buda Akshobhya. E aí vi vários azulejozinhos azuis, assim, e aí uma placa explicativa, né? Foi o Chagdu que fez, não foi? Eu acho que foi. A placa dizia o seguinte, que aquele Buda, ele dedicou-se à contemplação daqueles seres que cometeram os crimes mais hediondos. E aí ele deixou um mantra longo que a gente deveria recitar 100.000 vezes para ajudar aqueles seres a vencer aquela pena que eles tinham, né? Aquela negatividade. Tão profundamente tocado por aquilo, porque até então minha cultura, minha formação dizia, bom, esse cara vai para o inferno e vai queimar eternamente lá, né? Então quando eu vi essa explicação, e eu fiquei tão tocado, puxa, alguém se compadeceu dos seres que cometeram esses crimes tão hediondos e deixou alguma coisa para fazer alguma coisa por eles. Isso foi muito profundo para mim. Até porque muita gente que faz um crime muito hediondo é porque está com a mente tão doente, tão... que você não sabe nem se ele teria como não fazer aquilo, né? Na verdade, então, com certeza é assim, né? É uma outra perspectiva, né? Isso. Porque se eu falo com uma pessoa comum da minha família, aquela pessoa fez isso, tem que mais pagar o preço, entendeu? Mas olhar essa perspectiva do Buda Akshobhya foi muito tocante para mim. Que lindo, Paulo. Obrigada por compartilhar, mas é isso mesmo. É isso aí. A bodhicitta, né, que é o fundamento do caminho. O caminho vai surgir realmente quando a gente gera renúncia, gera compaixão, né, que é o primeiro passo da bodhicitta, né, e compaixão que vai levar a bodhicitta, e gera uma devoção. Mas essa devoção, o Eric explica, quando ele explicou o Nondro,
a prática do Nondro, o início da prática do Nondro, essa devoção é uma devoção que vai surgir para nós quando a gente surge a renúncia, porque a Lama fala assim, na hora que você contempla os 4 pensamentos, que você começa a entender a natureza, né, o nosso potencial e a natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento, surge em nós uma renúncia a essa, eu não quero mais isso, mas surge uma outra coisa, que é o espírito de emergência. Surge uma energia para sair daquilo, né? E aí essa energia, o que vai realmente dar um sentido para essa energia vai ser a devoção, mas a devoção não enquanto uma fé, mas uma confiança que vai surgir no caminho, uma confiança da possibilidade da liberação completa, que aí ele vai dizer, uma confiança na mente desperta, no estado desperto. Que aí agora a gente vê na forma dos nossos mestres, dos Budas, mas é o estado desperto que é o ponto. Não é a devoção, não é a alguém, é o estado desperto, que é a nossa natureza, no final das contas. Entendeu? Então é nesse sentido, é isso que vai ser aquilo que é o motor que vai fazer a gente entrar no caminho, seguir no caminho, né? E aí vai, aos poucos, a gente vai devagarzinho, com paciência, com mérito, com o nosso esforço, a gente vai chegar até o não esforço, que é quando a gente realmente compreende esse processo e relaxa e solta, né? Mas aí pode ser um caminho, aí cada mestre nós estamos tendo a oportunidade, a riqueza de encontrar vários mestres falando sobre isso, né? Cada um dizendo faça assim, faça assim, não faça, relaxa, não sei o que, a gente vai entendendo aos poucos o que a gente tem que fazer e o que a gente não precisa fazer, né? Mas é devagar, cada um de nós vai ouvindo o seu lugar, assim, né? Com a sua mente, com a sua experiência, né? Entendeu? Por isso essa diversidade também é importante, porque cada um de nós também é diferente, né? Uma palavra do um vai falar para o nosso coração, a palavra do outro fala no nosso coração, na relação do outro, e assim vai, né? Certo? Mas é isso. Obrigada aí pelos compartilhamentos. Vamos seguir mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Então, aí ele falou dos infernos, né? Quentes. Nos infernos frios, o meio ambiente gelado, inóspito e brutal não oferece nem roupa e nem abrigo. É como funciona o reino dos infernos frios. Se os seres humanos adormecem e morrem quando ficam congelados, os seres nesse reino de enregelar os ossos, nesse inferno frio, eles não morrem até que seu karma se exaura, por mais congelados que fiquem. Seus corpos racham como carne deixada por muito tempo no congelador. Centenas de vezes mais horripilante do que qualquer outro reino, o inferno, tanto quente como frio, né, é simplesmente o pior lugar para se estar. Aí agora ele vai para o outro reino. Os fantasmas famintos, eles padecem de imensa fome, sede e exposição aos elementos. Essas são pessoas, né, que têm uma fragilidade assim. Novamente, esse reino, né, pessoas, né, seres, né, novamente este reino não é simplesmente uma metáfora, mas muito real para os seres aprisionados nele, pois vivem constantemente esfomeados e ardendo de sede. Os seus próprios corpos são construídos de modo a criar dor. Eles têm, por exemplo, uma cabeça enorme, que eles nem conseguem sustentar direito, imensa como uma montanha, e a barriga do tamanho de um vale. O seu pescoço, no entanto, é tão diminuto quanto um fio do rabo de um cavalo, o que não permite que nada passe. Seus membros são tão descarnados que não conseguem sustentar o corpo. E é extremamente difícil para eles movimentarem-se e procurar por comida. Na maior parte do tempo, os fantasmas famintos podem só ficar deitados de bruços, passando fome. Eles chegam a encontrar alguma comida. Se eles chegam a encontrar alguma comida, geralmente é imunda
ou apodrecida. E se consegue engoli-la, porque o pescoço é muito fino, vira fogo em seu estômago. Cobiça e apego extremos são as causas kármicas do nascimento no reino dos fantasmas famintos. Até que o karma que sustenta sua existência se exaura, os fantasmas famintos não morrem, apesar de sua agonia, que pode durar milhares de anos. Então, os fantasmas famintos são, aí eles gostam de fazer uma analogia um pouco com as pessoas, por exemplo, viciadas em drogas. As pessoas que têm uma sede, uma carência, uma dependência de um algo assim, né? No caso, eu só me lembro, quando eu falo desse reino, eu só me lembro daquela cantora Amy Winehouse, né? Que se acabou, assim, né? Completamente, né? Acho que ela não conseguia uma felicidade, um prazer, uma saciedade, né? Porque ela passou a ser dependente de drogas, inclusive, né? Então, aí, um exemplo, a gente tem milhares, aí se a gente for olhar no reino humano, pessoas tendo uma experiência semelhante a um fantasma faminto, né? No reino animal, o sofrimento resulta principalmente do ataque entre espécies. Então, no reino animal é um reino onde impera o medo, porque ele está sempre o mais forte atrás do mais fraco, né, e o mais fraco fugindo do mais forte. Dado que os animais constantemente buscam matar e comer uns aos outros, eles vivem sob perpétuo medo. A gente não vê, né, isso. A gente olha assim, um passarinho, ai, que passarinho lindo, ele voando. Mas coitado do passarinho, ele não tem paz. Você vai chegar qualquer coisa perto dele, ele já vai embora correndo, né? Tem uns mais assim urbanos que estão mais acostumados um pouco, mas eles vivem com medo, se protegendo o tempo todo, né? Os animais selvagens, eles não comem um único bocado de capim sem olhar de um lado para o outro, para certificarem-se de que estão seguros. O tratamento também, um outro tipo de sofrimento no reino dos animais, né, é o tratamento rude que os animais domesticados recebem dos humanos, também causa grande dor e sofrimento para os seres desse reino. Os animais possuem liberdade muito limitada. Por maior e mais potente que seja, por exemplo, o elefante, por mais belo que seja o pavão, eles não possuem a capacidade de refletir sobre alguma coisa e então agir. Eles estão sujeitos aos seus impulsos, né? Esse karma provém de ações desvirtuosas motivadas por ignorância e estupidez. Então, se a gente, por exemplo, numa vida está coletando muitas ações desvirtuosas motivadas por ignorância e estupidez, nós estamos gerando causas para renascer no reino dos animais, né? Ações virtuosas maculadas por todos os venenos da mente, ações virtuosas maculadas por todos os venenos da mente, sem predominância de qualquer um deles, produzem renascimento como ser humano. Então, as causas aí de renascer humano é você ter ações virtuosas que são maculadas pelos venenos da mente. Embora, como vimos, as condições deste reino sejam relativamente bem afortunadas, né? Se diz que nascer como um ser humano é um nascimento precioso, né? É afortunado e precioso quando a gente encontra o caminho, um Dharma genuíno, né? Vivo, né? Então ele diz, embora, como vimos, as condições desse reino sejam relativamente bem afortunadas, não obstante, conhecemos o sofrimento ligado ao nascimento, à velhice, à doença e à morte. Também o sofrimento ligado à guerra, à violência, à fome e, mais sutilmente, ao desejo não preenchido. Que, inclusive, é um dos fatores que movem o nosso, né, a existência humana, é o desejo e apego, né? Então, na hora que a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente sofre, né? E quando a gente tem o que não quer, a gente sofre também. Não só velhice, doença,
nascimento, velhice, doença e morte, são as 4 montanhas, né? Que nasceu, está sujeito a elas, né? Mas também a guerra, né? Que é os conflitos todos, a violência, a fome e, mais sutilmente, o desejo não preenchido. Os semideuses têm um meio ambiente agradável, mas são atormentados por inveja e espírito de competição. Então não tem paz. Apesar de ter um ambiente agradável, eles não têm paz, porque são atormentados por inveja, estão sempre olhando para o reino dos deuses e invejando. Estão sempre envolvidos em brigas, derramamento de sangue e guerras. Estão sempre querendo mais, né? Nunca estão satisfeitos. O renascimento como um semideus é produzido por ações virtuosas maculadas por inveja e competição. Ações que ajudam, mas que são praticadas apenas para demonstrar que alguém está fazendo mais do que o outro, ou que é superior ao outro. E o último, no reino dos deuses mundanos, o karma da virtude, maculado pelo orgulho, produz condições maravilhosas. Então, as causas para nascer no reino dos deuses mundanos é virtude, mas maculada pelo orgulho. Você faz, mas você está sempre ali querendo deixar o nome escrito lá e tal, né? Por exemplo. Produz condições maravilhosas. Os deuses mundanos nunca se sujam, nunca cheiram mal, nunca tem que lavar a roupa. As flores que ornamentam seus corpos conservam-se frescas para sempre, até 7 dias antes de sua morte. Porque quando chega esse tempo, que é longo, mas chega, então as flores se deterioram, seus corpos ficam sujos e começam a exalar odor. E eles sabem que logo morrerão. Por 7 dias, que no nosso caso, para os humanos, equivale a 350 anos, passam pela angústia de saber em que reino inferior vão cair. Então, eles sabem que vão morrer e ainda sabem para que reino vão. Por fim, quando o karma que sustenta sua existência, como o reino dos deuses é o ápice, eles vão baixar de nível, né? Então, quando o karma que sustenta sua existência se exaure, os seres do reino dos deuses morrem. Deixa eu só atender com o telefone aqui, que minha mãe tá me chamando aqui, pode ser alguma coisa... Só um minutinho. Podem ficar à vontade de falar um com o outro aí, viu? Vou desligar aqui só um pouquinho o meu microfone. Melhorou do pé, Emília? Oi, Cris, melhorei. Ela nem sabe Já daí o que tirei. ela tá querendo falar comigo. Vou desligar, desliguei aqui, vamos lá voltar. Pronto. Então, nós vimos o reino Então, todos os reinos, certo? Aí ele vai dizer, os deuses do reino da forma, isso no reino do desejo, né? As 6 classes de seres. Aí, os deuses do reino da forma e da ausência de forma vivem em um tipo rudimentar de samadhi, ou absorção meditativa. O renascimento no reino da ausência de forma, ele é produzido
por apego à estabilidade do samadhi. O renascimento no reino da forma por apego à clareza. E o renascimento como Deus no reino do desejo por apego à bem-aventurança. Então, além do reino do Deus, né? O reino dos deuses no reino do desejo, tem os deuses do reino da forma e da ausência de forma. Só que esses dois últimos, da forma e da ausência de forma, eles vivem num certo tipo rudimentar de samadhi, ou absorção meditativa. E aí a causa de nascer no reino da forma é ter produzido apego à estabilidade do samadhi, e do renascimento no reino da ausência de forma, desculpa. E no reino da forma é o apego à clareza. E o renascimento como Deus no reino do desejo é o apego à bem-aventurança. Embora esses renascimentos não sejam terríveis, só um minutinho, viu? Já eu ligo para a senhora, tá bom? Ah, tá bom. Tá certo. Um beijo. Tchau. Como Deus, então, o renascimento como um Deus no reino do desejo, apego à bem-aventurança. Então, embora esses renascimentos não sejam terríveis, ainda são sansáricos. Vocês lembram aqui, quando a gente estava estudando, aquietando a mente, sobre o atingimento de Shamatha, do perigo que quando você chega lá, né, quando está estabilizando a mente, você pode cair na possibilidade de ficar preso, né, a um apego à estabilidade e aí renascer, morrer. Se você morrer com apego à estabilidade, você vai nascer no reino da ausência de forma. Se você está fazendo prática de Shamatha e gera apego à clareza, e você morre assim, aí você tende a surgir no reino da forma. Ou o reino, se você se apega à bem-aventurança, você pode surgir no reino do desejo, como Deus no reino do desejo. Então, embora esses renascimentos não sejam terríveis, ainda são sansáricos. Mais cedo ou mais tarde, uma vez exaurido o karma positivo que sustenta aquela existência, a embriaguez desses seres terminará e eles renascerão em algum reino inferior mais doloroso. Então você meio que perdeu tempo, né? Aqui, porque é o perigo aqui da prática, tá ligado um pouco a... Tchau, Cris. Tá ligado um pouco ao perigo de você entrar no caminho e aí no caminho, na prática, você se desviar para um desses renascimentos não favoráveis, que é do reino da forma e da não forma. Certo? Então, quando tomamos, aí o resultado dessa contemplação, né, do sofrimento, né, dos 6 reinos, das causas que nos levam a nascer nesses reinos que produzem sofrimento específico, né, de cada um, quando tomamos consciência do sofrimento e das limitações da existência cíclica, isso nos motiva a encontrar uma saída. Um pouco aquilo que a gente contemplou no início da prática hoje, né? Quando a gente vê os defeitos do samsara e os benefícios da liberação, isso nos motiva a encontrar uma saída. Da mesma forma que quando nos damos conta de que estamos doentes, buscamos um remédio. É o mesmo processo. Por isso que quando o Buda explicou, né, as 4 novas verdades, ele começa explicando o sofrimento como uma doença, né, o caminho, o Dharma como um remédio, né? Porque é assim, é uma coisa que é construída, então é um desequilíbrio, tem causas e condições, ela pode ser liberada, né? Só pegar aqui o finalzinho, deixa eu ver aqui, onde a gente parou aqui. Então ele diz isso. Então, quando tomamos consciência do sofrimento e das limitações da existência cíclica, isso nos motiva a encontrar uma saída. Da mesma forma que quando nos damos conta de que estamos doentes, buscamos um remédio. Então, ao compreender que a virtude e a desvirtude determinam se a nossa experiência será de felicidade ou de tristeza, de prazer ou de dor, cabe-nos uma escolha. Não é? Aí se abre um caminho. Podemos mudar as nossas ações e cultivar qualidades virtuosas, buscando liberação para nós e para todos os seres. Ou seja, entramos num caminho de liberação genuíno, onde a gente vai cultivar, né, ética, concentração e sabedoria, né, atenção e sabedoria. Ou podemos continuar a criar desvirtude, perpetuando o sofrimento.
Aí surge uma escolha, quando a gente entende o processo. Qual que a gente vai escolher? Então, quando realmente começamos a compreender o sofrimento, começamos a ver o samsara como um pântano pútrido dentro do qual caímos. Nosso único desejo passa a ser o de nos libertar, e também os outros. Essa atitude de buscar liberação para nós e para os outros é uma qualidade que denominamos renúncia e espírito de emergência, né, também, como o Lama gosta de botar os dois aspectos. Não é só uma coisa assim, é uma coisa assim e assim, né? Tem uma coisa assim, mas tem uma coisa assim, né? E então, ele diz, então essa atitude de buscar liberação para nós e para os outros é uma qualidade que denominamos renúncia, um elemento crucial para o ingresso no caminho espiritual. É a porta de entrada. Porque a gente vai buscar o caminho. É porque a porta se abriu, porque a gente viu isso, a possibilidade de se liberar, viu a vida humana preciosa, né? Viu o potencial que está nas nossas mãos, né? Viu a impermanência, o karma, né? Interdependência das causas e condições e o sofrimento que resulta disso. Uau! Não quero mais isso, né? Aí se abre a porta do caminho. Por intermédio da contemplação contínua da nossa existência humana preciosa, da morte e da impermanência, do karma e do sofrimento, a mente se volta para o Dharma. O Dharma aqui enquanto um caminho de liberação. Se você consegue, né, o remédio, né, se você consegue ir além dos 3 venenos, que foi lá o primeiro capítulo que ele começou, né? Ignorância, apego, né? Apego, ele começou com apego, aversão e ignorância. Então, se você consegue ir além dos 3 venenos, o que é o combustível do samsara, é o centro da roda da vida, os 3 animais, lembra da imagem da roda da vida? Então, se você consegue ir além dos 3 venenos, o combustível do samsara, de modo que eles deixem de dominar a sua mente, então essas 4 contemplações foram eficazes. Se não, prossiga refletindo sobre os 4 pensamentos até que eles se tornem parte de você, até que tenham fundamentalmente transformado sua visão do mundo. Certo? Aí é só para a gente se lembrar de novo aqui, né? Da figura da roda da vida, né? O centro do sofrimento, da roda do sofrimento, da bolha do sofrimento, ela é sustentada pelos 3 venenos. Mas os 3 venenos, ele vem o quê? Aí eles são explicados pelos 12 elos, né? Daí primeiro vem o quê? A ignorância. Depois sanskaras. Depois vijnana, né? E aí vai. Sanskaras, vijnana. Entendeu? Aí vem todo o processo de você, a partir da dualidade, gerar as marcas, buscar uma sustentação, gerar um corpo. Aí você tá lá fazendo ações negativas, ações positivas, ações negativas, ações positivas. As negativas levam para as experiências dos reinos inferiores. As positivas levam para as experiências dos reinos superiores. Mas se ainda tiver maculada com algum tipo de veneno, né? Ações maculadas por alguma desvirtude, seja o orgulho que gera no reino dos deuses, né? A inveja que vai levar a semideuses, ou um pouquinho de cada um a reino dos humanos, e aí vai as outros aqui todos, né? Ignorância, reino dos animais, a carência, no reino dos fantasmas famintos, e raiva, ódio, reino dos infernos, a gente vai estar preso nessa bolha, na existência cíclica contínua, porque a nossa mente vai estar surgindo e renascendo com essas marcas, e aí ficando dentro da experiência do samsara, né? Presos nessa bolha que é vazia e luminosa, mas ela é sustentada pela nossa mente. Ela é vazia e luminosa. Essa bolha está onde? No céu. No céu da nossa mente última. Ela não está em outro lugar. O Buda também está no céu, mas o Buda reconhece o céu e a lua, né? No caso assim, a vacuidade e a luminosidade da mente. A gente não está reconhecendo, por isso que a gente está preso nessa bolha, né? Então, um pouco isso, assim, né?
a inteligência dos ensinamentos, né? Tudo bem? Vamos parar por aqui hoje? Ficaram 2 perguntinhas aí no final do capítulo, que aí a gente volta lá quando a gente lê o correspondente lá no livro do Nondro, sobre o sofrimento. Oi, Roberto. o som tá bom? Tá dando para Tá. ouvir? Bom, eu acho que um ponto que vale a pena a gente colocar, pelo menos na minha reflexão, é tentar diminuir um pouco a força da sétima consciência, que é Manas. Porque se a gente consegue. É outra forma de falar diminuir autocentramento, tá? Mas se você usa aquele modelo do Citamatra, que são as 8 consciências, a sétima é responsável por sentir Sustentar um que senso de eu. isso. Uhum. E esse senso de eu não é conceitual, entendeu? É não. pré-conceitual. Exatamente. Tá na Não é, energia, assim. isso. É. Então, Aí isso é vem uma coisa tem que. práticas sutis que vão nos ajudar a trabalhar isso, né? Por exemplo, a prática de Shamatha Vipassana, é uma prática muito sutil. Sentar em meditação regularmente é uma prática que trabalha o corpo sutil. Isso os mestres falam. Sentar regular, manter, por exemplo, uma prática regular diária. Porque os mestres dizem que a prática última independe de qualquer artificialidade. Mas todos os mestres sentam para meditar e recomendam a meditação, não é? Tá lá no próprio caminho do Buda. Por quê? Claro. Porque é uma prática que trabalha o corpo sutil. Entende? Na hora que você senta, você tá trabalhando. Aí o que vem? Aí pega o celular, aí pega não sei o que, aí lembra de não sei o que. Solta os impulsos todos e fica ali. 5 minutos, depois 10. Entendeu? A gente vai trabalhar. Isso é trabalhar a nível dos impulsos sutis que são subliminares. Aí que comandam a nossa reatividade, comandam o nosso sonho, comandam. Entende? A prática formal básica chama de Vipassana. Você não consegue parar para meditar, então aí tá um problema. Tá entendendo? Tem uma prática regular. Não, eu entendo perfeitamente. O problema é que, mesmo quando você aquieta a mente, Manas está lá ligada. Aí você vai falar, Mas tá é um mais calmo. processo, mas é um Tá menos processo. neurótica. Mas escute, não é um processo, é um processo que a gente precisa se entregar a ele. Não, sim, com certeza. Eu acho que isso não tem a menor dúvida. Mas o problema é que se a gente realmente. Eu acho que a gente no cotidiano já pode pelo menos ter isso, pelo menos perto do consciente, de que. Eu pelo menos gosto daquela coisa ser menos arrastado, que o Lama Santa sempre fala dentro da bolha. Tudo isso entendeu? faz parte. Tudo que a gente puder fazer vai somar. Não vai ter uma coisa só que a gente vai fazer. Porque a probabilidade de eu conseguir, entendeu? Zerar Manas, muito pequena, tem que ser pragmático. Mas você agora, não vai zerar Manas. Ninguém vai zerar Manas. Uma identidade não vai zerar Manas. Uma identidade Manas, não você, vai. na verdade, Uma identidade não vai. É de costas. Não, isso eu sei, Florinha. Eu estou falando só porque, na mesma maneira que você fala que precisa de uma prática para aquietar a mente, é alguém tendo uma prática, é alguém que está confuso, tentando fazer algo. Então, quando eu falo zerar Manas, significa alguém que está dentro de uma Manas ainda forte, tentando diminuí-la até o momento que você fala, zerou. O que zerou? Zerou Manas, grande na verdade. a grande prática vai ser. A grande prática vai ser você soltar essa garra do senso de eu, da identidade. Sim. Até do meditante também. Sim. Você vai meditar soltando a garra do meditante. Ainda tem mais isso ainda. Não. Olha, não é tão difícil ter um bom diagnóstico. Isso não significa que a gente tenha meios hábeis completos para que aquilo funcione, exatamente. Né? Porque você tem um Com diagnóstico. certeza, Você fala, olha, com o que a certeza. gente precisa? Diminuir o autocentramento. Começa com o Se diagnóstico, já é diminuir um o bom autocentramento, coisa. mas diminuindo, o mundo vai começar a ficar muito diferente do que era Com antes. certeza, né? Isso os Você budistas já dizem, vai, né? já vai perceber, entendeu? Está muito diferente do que era antes. Uhum. Aqui no Dzogchen fala em Treksho, né? Treksho é exatamente no momento em que você, que já tem uma certa calma e uma certa lucidez, você atravessa. Ao atravessar, aí você zera Manas. É isso.
Quer dizer, é tirando isso na você, teoria, entendeu? tirando você, é isso, exatamente. Você no sentido de que deixa de ser você. Virar manas é não ser mais você. Mas não é nihilista, entendeu? Não Não, acaba a exatamente. E experiência. não é uma ideia e não é um conceito, é uma experiência. Esse é o ponto também da coisa. Não é um Sim, sim, conceito, como não é Reed, ideia nem um conceito, é uma experiência. Kadag É. e Lugrub, né? Lugrub também não Lundrup. são conceitos e não são. Eu estou tentando É, apontar, entendeu? é. A consciência última, tentando apontar a vacuidade, o vazio e a luminosidade. Uhum. Só palavras, Isso. mas apontando alguma coisa que faz parte da realidade. Que é a É experiência isso, eu acho direta, que. né? Mas legal, é isso. Nós É, estamos no caminho, né? Graças. Nós não, somos felizes, claro. somos abençoados por isso, né? E que a gente possa É. aproveitar, né? A nossa vida humana é preciosa, cuidar porque tem permanência, né? Saber que as nossas ações têm consequência, então o que a gente faz ou deixa de fazer tem consequência. E a gente vai colher aquilo que a gente vai plantando, que é o E a sofrimento. gente ter consciência da vida humana preciosa dá uma certa urgência. Com Porque certeza. ela está na impermanência, como você falou. Isso é uma coisa Com que a certeza. gente tem que Com certeza. perceber. Com certeza. Mas a gente aspira, pelo menos, que a gente continue nesse caminho. É Uhum. uma boa aspiração, Com certeza. né? Todo dia, como o Dzonza diz, aspirar é uma prática muito importante. Sim. Mas aspirar realmente com verdade, assim. Não é assim, Ah, aspirei e aí larga de mão o resto, a atenção, a diligência. Aí tem, né, a prática dos bodhisattvas, que é generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Não, tem que aspirar e tem que ir atrás, fazer os votos e seguir um caminho, no mínimo o caminho do bodhisattva, né? São as práticas das seis perfeições, né? para não ser só teoria. Porque a Exatamente, teoria é ótima como exatamente, para você ter um bom exatamente, diagnóstico. Mas se exatamente. você não faz nada além de ter o Aí, diagnóstico, exatamente. adiantou muito pouco. Não, muito exatamente. É como ir pro médico, tá? Ah, legal, tô com isso. Tá bom. Aí vai tomar cerveja e tal, esquece de. Continua tudo igual. Exatamente. Exatamente. Valeu. É Tá isso mesmo. bom, querido. Hum. Vamos fazer a dedicação, porque minha mãe tá aqui ligando, eu vou tentar saber o que tá acontecendo lá. Vou fazer a dedicação aqui rapidinho. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, todos os obstáculos que a gente vai enfrentar deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Sonandi tanchesi pani Tomnene pedrana panjeshin que gana balon trupai si pet sole droa show. Vamos para a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyotdhyana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Organ Lama Drugyune Droatikya Malupa Dei Salagopa Show. Então tá, queridos. Obrigada, Esse Flori. tema das preliminares eu acho maravilhoso, assim. Simplesmente sempre é profundo, né? Então, um beijo, queridos. Obrigada aí também pela companhia. Obrigada, Sanga. Obrigado, Boa Flori. prática. Flori. E até Boa a semana para próxima. todo mundo. Pra vocês também. Beijo, Valeu. viu?